Tu sofreste em meu lugar. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ouvintes, é muito importante e necessário nós sabermos o que é que estamos ouvindo. Que qualidade de coisa que estamos ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Isto deve alertar a todos, individualmente falando, a cada pessoa, sobre o que tem ouvido, especialmente acerca de Deus. Uma vez que a fé vem pelo ouvir, é necessário que nós façamos um inventário que tipo de fé nós temos. Se você ouve que há 3 pessoas na divindade, a sua fé vai ser em 3 pessoas. Um pai mais velho, um filho mais novo, o Espírito Santo, não sei como eles fazem com o Espírito Santo. Seria uma pomba, uma pessoa, não sei como explicar isto aí, não é? Eu sei explicar a minha fé. Mas o resultado é isso. Se você ouve que o batismo é somente nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, então a sua fé vai ser batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, mas Mateus 28:19 diz que é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, toda doutrina tem base bíblica, na verdade. Mas o nome ali não está sendo usado. Está sendo usado apenas os títulos. Se você pega as referências de Mateus 28:19 e tem fé na mesma escritura, você vai exigir que seu batismo seja em nome, não nos títulos. Você vai exigir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não diz em nomes, mas há nome. Um nome para essas 3 manifestações de um só Deus. Esse nome é Senhor Jesus Cristo. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Jesus jamais seria o Cristo sem que o Espírito Santo estivesse nele, ungindo, habitando nele. Isto é certo. Em síntese, você já apanhou, já constatou a necessidade de fazermos um inventário sobre a qualidade da fé que nós temos. E pelas doutrinas que nós temos, pela palavra que nós ouvimos, então nós podemos qualificar a nossa fé. Fé batista, fé presbiteriana, fé assembleiana, fé metodista, fé católica e assim por diante. 900 e tantas fé. Cada um com uma fé, cada um com um modo de pensar, cada um com uma maneira. Mas há uma só maneira de Deus. Deus só tem um caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Agora, há uma necessidade extrema, mas as pessoas sentirem essa necessidade é o que seria mais importante, de qualificarem a fé.
Os pagãos também têm fé, e eles estão satisfeitos, e às vezes são mais corajosos e mais fiéis naquela fé que não é taxada de cristã. Porque eles têm coragem até de dar um filho para um crocodilo comer, levados pela fé. Eles têm coragem de ficar cegos adorando o sol. Isto é fé. Na verdade, uma fé errada. Mas não há fé errada somente nos pagãos. Mesmo taxados de cristãos, tendo uma fé errada, não passa de um pagão. Isso é paganismo, enxergar 3 pessoas na divindade. Sim, de onde nasceu isso? A história nos mostra que nasceu 325 anos depois de Cristo no Concílio de Nicéia. Na Bíblia nós não encontramos isto. Jesus nunca diz eu sou o segundo. Ele diz eu sou o primeiro. Ele diz quem vê a mim vê o Pai. Ele diz eu e o Pai somos um. Ele diz eu vim em nome de meu Pai. Manifestei o nome de meu Pai aos homens. Por que não queremos usar o nome do Pai então no batismo? É porque estamos vendo, através de uma fé pagã, 3 pessoas distintas na divindade. Mas veja onde tem isso na Bíblia. Oh, se vocês quisessem tomar conhecimento melhor disto que estou falando. O Senhor tenha misericórdia de cada um. E que no tempo próprio, na hora certa, cada um possa entender em que hora estamos vivendo. Mas o que podemos fazer mais do que isto? Falarmos, pregarmos, mas a recompensa é certa. Existe uma semente eleita que, ao ouvir esta mensagem, ela se move dentro da pessoa. É como a água que cai na semente. Aquela semente é germinada. Ela apodrece, na verdade, morre, mas brota. A água é a palavra que você ouve. Esta palavra certa. Esta palavra que vem especialmente para os filhos de Deus. E que nos gera de novo. Sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Por quê? Por um credo denominacional? Não. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Bom é que em tempo nós constatemos o que somos. Como homens, somos carne. E a carne é como erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Isso São Pedro disse, naturalmente baseado também no que o profeta Isaías diz no seu capítulo 40. Versículo 6 em diante está escrito: que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Não é maravilhoso isto? Onde se encontra? Em Isaías, capítulo 40, a partir do verso 6. Mas vocês estão notando aqui uma coisa? Na verdade, o povo é erva. O que é este homem jactancioso que se estriba em seus próprios pensamentos e se torna arrogante
inflexível nas suas maneiras de pensar, a ponto da palavra de Deus bater nele, chocar com ele, e ele não sentir coisa alguma. Mas o que é o homem em si? O que é a carne em si? O que resiste à inclinação que existe no homem, que é inimizade contra Deus, é justamente a carne. Agora, se nós estamos vivendo simplesmente para uma satisfação da carne, ora, ela vai exigir Deus também, ela vai exigir religião, ela vai exigir doutrinas, ela vai exigir cultos, mas como a carne de Caim exigiu. Cultos bonitos, bem preparados, mas sem a revelação de Deus. Fiquem sabendo, ouvintes, o mundo não quer, de maneira alguma, a revelação do Senhor. Não quer, de maneira alguma, a palavra de Deus. Porque a palavra é o sol, e quando o sol bate nessa flor da erva, nessa glória do homem, ela acaba, ela seca. Quando esse sol penetrou naquela erva, naquela flor do então Saulo de Tarso, ela secou na hora. E o que teve de se manifestar ali doravante foi Cristo. No sentido, todo homem está seco. A sua flor, a sua glória, a sua fama seca-se como a erva. O que é o homem para que Deus se lembre dele? O que é o filho do homem para isto? Por outro lado, a palavra nos diz que somos templos do Espírito Santo. Por outro lado, há uma semente incorruptível em nós, que se agrada perfeitamente daquilo que é verdade, da palavra de Deus, em todos os instantes e em todos os momentos da nossa vida. O que clama dentro de nós só é respondido, só é satisfeito pela palavra genuína. Possivelmente estamos falando a pessoas que clamam por isto, sabendo que só de Deus pode proceder vida eterna, só de Deus pode proceder palavras de vida eterna, e não de homens, não de pensamentos humanos, e por isso clamam pela verdade. E quando a pessoa clama pela verdade, a verdade logo lhe responde: estou aqui, em um lugar, mas onde estás? Está ali naquela igreja, está ali naquela outra igreja tal, está ali naquela outra igreja mais velha, mais bonita, mais rica, está ali naquele grande gênio intelectual? Não. Onde está a verdade? A verdade está exclusivamente na palavra de Deus. Está exclusivamente em sua palavra, porque a verdade é a palavra. A verdade se fez carne e se pôs diante dos homens. E os homens tiveram a verdade na mão e jogaram a verdade como se joga peteca, para lá e para cá. Pilatos mandou a verdade para Herodes. Herodes devolveu a verdade toda fantasiada para Pilatos e se fizeram amigos. Saduceus e fariseus se uniram contra a verdade, e é o que está acontecendo agora. Eles se unem contra a verdade, contra a mensagem do profeta. Mas onde está a verdade? Procurava-se a verdade naqueles dias, e eles não podiam ver a verdade senão em suas tradições. Eles batiam no peito arrogantemente que eles tinham a verdade. Mas, no entanto, Jesus disse, a verdade disse para eles: se não crerem que eu sou, perecereis, morrereis em vossos pecados. Quando você clama pela verdade, a verdade lhe responde. Mas de onde, continua a pergunta? De um credo, de um dogma? Não,
ela só pode responder da sua palavra, da palavra de Deus. Se você quer viver na verdade como mulher, você não pode ter outro pensamento a não ser aquele apresentado em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. 1 Pedro capítulo 3 e tantas outras referências. Você não pode viver na verdade sem observar estas coisas. Um reverendo disse para o profeta desta era: eu não prego um evangelho baseado em roupas. Isso demonstrou que aquele reverendo está pregando um evangelho completamente contrário ao que Paulo pregou. Ele diria a mesma coisa para São Paulo. Ele diria a mesma coisa para São Pedro. Ele diria a mesma coisa para São João, para todos os apóstolos. Eu não prego um evangelho como vocês pregam, baseados em batismos, baseado em roupas, baseados nisto e naquilo. Não, na verdade, o evangelho dos apóstolos foi baseado no sangue do Cordeiro, partindo lá do Calvário. Mas para quê? Para que nos acoberte em imundícia, em nudismo, em falta de pudor? Não. Paulo disse: porque estamos debaixo da graça, vamos permanecer no pecado e apresentar os nossos corpos como instrumentos de iniquidade, de provocação, de insinuação? Não, 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 não. O evangelho de Paulo não foi baseado em roupas, foi baseado em sangue, mas um sangue que purifica, que limpa o caráter, que limpa o espírito. Se uma mulher deseja viver aí sendo vista pelos homens, isso prova que algo está mal com o seu espírito. O seu espírito está tão sujo quanto o espírito daquela mulher imunda. Por isso que ela tem os mesmos desejos. Deus não vai te julgar de maneira alguma, a não ser pelo espírito que há em você. E o único meio de se salvar é ter o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo só nos conduz na verdade. Onde está a verdade? Ele vos guiará em toda a verdade. A Ele, sim, Ele quem? O Espírito Santo, a pessoa de Cristo na igreja. O Espírito Santo, o mesmo que gerou a Cristo, é o que deve nos gerar. Nós não devemos ser gerados por um credo, por um dogma, como São Pedro diz. O melhor que nós devemos fazer é, nesta hora, morrermos para todas essas coisas, essa flor toda secar, e sermos gerados de novo, não de semente corruptível, não de credos nem de renovações denominacionais, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se somos gerados de novo pela palavra viva de Deus, seremos novas criaturas. Mas se somos gerados de novo por uma renovação denominacional, não passamos de velhas criaturas com roupagens novas? Seria isto? Ou seria um remendo de pano novo em vestido velho? Ou seria vinho velho em odres novos? É o que não passa disso, destas tais de renovações. É botando remendo de vestido novo em vestido velho. O rombo fica maior, eles ficam piores do que os demais. Ficam mais rebeldes e eles estão mais próximos da verdade, por isso eles crucificam a verdade. Eles são os maiores inimigos da verdade. Os pentecostais, os renovados, os outros que já ficaram para trás em outras eras, em justificação apenas e mensagem de Wesley e de Lutero, esses são os que menos perseguem a verdade. Mas justamente quem estava mais próximo do reino, como Jesus disse para aquele escriba, para aquele homem tão reto, tão bom: não estás longe do reino de Deus, não estás longe, você pode até pegar no reino e crucificar o reino e matar o rei. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que cada um possa segurar em suas mãos, porque somente Ele tem mãos que podem nos segurar. Deus, o Senhor. E estas mãos
são a sua palavra, as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe. Amém. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, grandioso Pai celestial, te damos graça nesta hora, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, Senhor. Vimos aqui, Pai, porque, Senhor, tem uma necessidade tão grande, Pai, pelo Senhor, Pai. Tem uma necessidade na nossa vida, Pai, porque somos pecadores, Pai. Ó Deus, nos ajuda mais uma vez, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Que nós possamos estar de pé, Senhor, diante do Senhor, Pai, nesta caminhada, Senhor. Ajuda cada um nesta caminhada, Pai. Não é fácil para nenhum de nós, Pai, porque a mensagem que nós vivemos, Senhor, ó Deus, para nós é um grande privilégio, Pai, mas para o mundo, Senhor, eles dizem que é uma heresia, Pai. Mas não importa, Senhor, o que eles falam, meu Deus. O importante é que nós estamos no caminho, Senhor, aonde o Senhor nos colocou, Pai. A mensagem que o Senhor revelou a cada um de nós, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Continua conosco, nos ajudando nosso pastor, Pai. Dando ele força e graça nesta caminhada, Senhor. Não olhando nem para um lado nem para o outro, mas olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Ajuda mais uma vez, nós te agradecemos neste momento de estar aqui na Tua casa, Pai. É um dia especial de culto, Senhor. Que nós possamos entrar na Tua presença nesta noite e sair daqui ajudado pelo Senhor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos, o primeiro hino é o 230. É lá. Já evoja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo, seguirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor temperou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino, é o 315. É Mi. É, 315. Sião, cidade tão linda, dela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia filhos buscar, para levar-nos à glória. Aquela linda mansão.
praying that way. Atuar desta maneira e daquela maneira. We better be having old-fashioned prayer meetings in our homes and crying out to God day and night. É melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares, estarmos clamando a Deus dia e noite. The day is at hand. Se o dia está próximo, The time of distress, the time of trouble. o tempo de dor, o tempo de angústia. The Bible said a dark day, and we're living in it. A Bíblia disse um dia escuro e nós estamos vivendo nele. How this great man went down there under the excitement. He Como que este grande homem desceu ali sob a emoção? joined himself with the lukewarm, Ele se uniu com os mornos, with the borderline, and thought he was doing something great. com um fronteiriço e pensou que ele estava fazendo algo grande. Thought that God was a blessing, Pensou que Deus estava a abençoá-lo and not realizing it right then, he was bringing in all this group with him. e não compreendendo que naquele exato momento ele estava trazendo todo este grupo com ele. E o quê? Our little group of Judah up here would come down and join ourselves with the great bands of Israel. Nosso grupinho de Judá aqui em cima, desceríamos e nos uniríamos com os grandes grupos de Israel. What a mighty people we'll be. Que povo poderoso nós seremos! There you are, and Aí está você. that's the very line of deceit the devil's using right now to bring in the Antichrist at the certain. As I'm standing into this, E essa é a mesma linha de engano que o diabo está usando agora mesmo para trazer o anticristo. Simplesmente não certo quanto eu estou parado nisto. we'll unite our efforts together. Nós uniremos nossos esforços. We can't do that. Nós não podemos fazer isso. How can two walk together except they be agreed? Como pode dois andarem juntos, exceto que estejam de acordo? This United States made the same Estes Estados Unidos está fazendo o mesmo, same experience and the same mistake a mesma experiência, o mesmo engano, when it united with Russia back in quando se uniram com a Rússia lá no passado. the time this is about ready to have war and bound ourselves together with Russia. Naquele tempo eles estavam quase prontos para terem guerra e nos unirmos com a Rússia. And now you see what we got, don't you? E agora veio o que nós temos? Não veio? We got our airplanes and all of our seekers and our atomic bombs and everything laying over there to blow it back at us. Eles têm os nossos aviões e todos os nossos segredos e nossas bombas atômicas e tudo mais colocado lá para explodir em nós. Same thing goes by spiritual. A mesma coisa segue o espiritual. Then we find out after Jehoshaphat had made this alliance and they consulted. Então nós encontramos, depois que Josafá havia feito esta aliança, e eles pediram conselho. Now watch the outside world. Agora observe o mundo do lado de fora. He said, sure, we've got plenty of prophets down here. Ele disse, seguramente nós temos muitos profetas aqui. We got a seminary full of them. Nós temos um seminário cheio deles. They go down and get the fellows that have been trained, who know psychology, Eles foram e tomaram sujeitos que haviam sido treinados, que conheciam psicologia, who know all about it. que conheciam tudo sobre isso. Say, come up now. Disseram, venham agora, And we're asking to consult the Lord. e nós estamos pedindo e consultando o Senhor. All of them, of course, in their fleshly, puffed up mind, come up there and said, now look, Todos eles, naturalmente, em suas mentes carnais, inchadas, foram ali e disseram, agora olhe, you go on up, the Lord is with you. nós siga adiante, o Senhor está com você, And the Lord's going to give you that piece of land up there. e o Mandaram Senhor vai lhe justifica entregar. Ei, We got our airplanes and all of our seekers and our atomic bombs and everything laying over there to blow it back at us. eles têm os nossos aviões e todos os nossos segredos e nossas bombas atômicas.
mulher com marido, patrão com empregado. E algo muito pior ainda está por vir, Senhor, porque sabemos que a humanidade entrará no período da grande tribulação, quando a noiva for levada. Ajuda-nos a preparar, Senhor, estarmos prontos para o arrebatamento. Ajuda-nos, ó Deus, a estar atento ao que está acontecendo. A grande maioria das pessoas estão desatentas. Mas abra os nossos olhos para estarmos percebendo o que está acontecendo. Está chegando o dia, a hora. Temos que nos aprontar, nos ajuda. Abra nosso entendimento espiritual para ouvir e ver aquilo que o Senhor quer que aprendamos nesta noite. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos continuar estudando a mensagem, a brecha, que é o intervalo entre as eras e os selos, e para isso é Apocalipse capítulo 10. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Podem sentar. Nós, na última sexta-feira, a gente parou no 125. Mas eu quero voltar um pouquinho ao 123. Se alguém puder acompanhar Tem alguém com celular aí que tem o busca? Tem? Você me ajuda a acompanhar, porque às vezes eu paro para comentar e aí eu me perco. Então você vai aí no busca. Já estava aberto já ou não? Isso, então tá bom. A gente vai começar do 123. Aqui no 123, como nos próximos parágrafos, o profeta vai falar, relatar a importância de Deus ter aceitado um substituto para nós. Porque Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos nós pecamos, a Bíblia diz que nós viemos ao mundo falando mentiras, não há quem não peque, diz a Bíblia. E no céu não entra pecado. Então, para a gente não tinha solução. Não tinha solução para nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, na sua lei, Ele criou uma brecha para nós. Olha, é possível
um substituto, alguém que seja limpo, que nunca pecou, morrer no seu lugar. Mas quem seria essa pessoa? Então, 123. Todavia, a lei de Deus recebeu um substituto. Agora, que seria se Deus não tivesse aceitado tomar um substituto, porém o amor o constrangeu a fazê-lo? Aquele homem estava sem um caminho de volta, e não havia nenhum caminho para ele voltar. Ele estava perdido, mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. A lei requeria isto, a graça cumpriu seus requisitos. Ó, maravilhosa graça, quão doce o som! A lei de Deus requeria um substituto inocente. E quem era inocente? Todos os homens haviam nascido por meio do sexo, segundo o sexo, todos. O único que não havia tinha perdido seus direitos à vida eterna e a ser rei sobre a terra. Agora, gente, a humanidade, os teólogos, isso daqui, o fato de Jesus, que veio redimir o homem, não ter vindo através do sexo, isso deveria abrir os olhos da humanidade para eles descobrirem o que foi a queda de Adão e Eva no Éden. É óbvio que foi o sexo. Porque até nós sabemos que a serpente, ela era um animal semelhante ao homem. E aí quando você vê algum filme de Adão e Eva, do Jardim do Éden, você vê lá uma cobra. Você vê que nenhum deles tem revelação, eles mostram uma cobra lá tentando a Eva. A serpente, se tornou uma cobra depois de ter feito o que fez. Então, foi quando Deus falou, então, a partir de hoje, rastejarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, é porque antes não rastejava, era um animal ereto. A Bíblia diz que a serpente era uma alimária, não era um réptil. Cobra é réptil. A serpente, ela era uma alimária, um animal que foi transformado em um réptil, que é uma cobra. Então, antes não era. Então, o fato de aquele que veio para redimir o homem não ter vindo através do sexo, mostra o que foi o fruto que eles comeram no Éden. E até o fato de Adão e Eva, eles andarem nus e não sabiam, e só descobrirem que estavam nus depois que comeram do fruto, então mostra também. Aliás, mas a Bíblia ela foi escrita dessa maneira, que nenhum homem pudesse ver, a não ser que Deus revelasse, mostrasse. Então, os discípulos chegaram a perguntar para Jesus, disse, mestre, por que a eles o Senhor fala só em parábolas, mas a nós o Senhor fala abertamente? E Jesus disse, porque a eles não é dado conhecer o segredo do reino de Deus, mas a vocês é dado. Então, por isso que Jesus Cristo mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos entenderam qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por isso que todos na Bíblia, sem exceção, batizavam apenas em nome do Senhor Jesus Cristo. 126. Observe, a lei requeria um redentor, parente, para redimir uma substância perdida. A graça cumpriu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente devia ser nascido da raça humana. Agora, como podíamos ser quando todo homem que nasce tem, e qualquer um que não pudesse ver que ali houve um ato sexual, bem, ele estaria totalmente cego, veja, porque todo homem que nasceu foi nascido de mulher, e Deus requeria um parente redentor, e ele devia ser um humano,
Oh, meu Deus, o que fazer agora? A lei requeria um parente redentor. Agora, ele não poderia tomar um anjo, ele tinha que ser um homem, porque nós não somos parentes dos anjos, nós somos aparentados um do outro. O anjo jamais caiu, ele é um ser de uma espécie diferente, tem um corpo diferente. Ele nunca pecou ou nada, ele é diferente, mas a lei requeria um parente redentor. E todo homem na terra foi nascido de sexo. Agora vocês não veem? Foi de lá que veio isso. Foi de onde começou o pecado. Então viram onde isso está agora? Dali vem a semente da serpente. Outra coisa, né, que Deus disse ali. Depois da queda, Deus falou com a serpente, a tua semente, e falou com a mulher, a sua semente. Então havia duas sementes ali, a da mulher, que seria Cristo, e a semente da serpente, que é o anticristo, que tem a sua linhagem, veio desde lá. Caim, a Bíblia não diz que Caim era filho de Adão. A Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Está tudo na Bíblia, mas se Deus não mostrar, não abrir os nossos olhos, o homem não vê. Precisaríamos de um profeta para ver essas coisas. 131. Agora, observe, requeria um parente redentor, e o parente redentor devia ser nascido da raça humana. Aqui isso nos deixa um beco sem saída, mas deixe-me soar a trombeta para vocês. O nascimento virginal trouxe o produto. Amém. O nascimento virginal produziu o nosso parente redentor. Jesus nasceu de uma mulher, ser humano, porém não veio através do sexo, que era o pecado. Glória a Deus. Por isso, tinha que ser de uma virgem. Nenhum outro, senão o Todo-Poderoso Deus, se tornou Emanuel, um de nós. Emanuel, o parente redentor, foi encontrado. Veja você como Deus faz o requerimento, e não há nada que possamos fazer. Mas então a graça entra e faz sombra sobre aquela lei, e dali sai o produto. Amém. Quando você chegar ao lar, quando eu chegar em minha pequena cabana ali, como canta sobre isto, irmão Nevo, quando todos vocês ouvirem uma coisa ali, ouvirem alguma coisa ali embaixo cantando numa manhã, maravilhosa graça, quão doce o som que salvou o miserável como eu, vocês digam, louvado seja Deus. O velho irmão Brana compôs isto, lá está ele, vem sim, foi a graça que ensinou meu coração a temer, foi a graça que aliviou meus temores, quão preciosa foi a graça, desde a hora em que eu primeiro criei. Aguarde até chegarmos a isto no momento, que coisa. Agora vejam, o livro de Ruth dá uma bonita imagem disto, como Boaz. Agora aqui é outra coisa, gente, o livro de Ruth. Se a gente não tivesse um profeta para mostrar exatamente ali, questão do parente redentor, ninguém de nós entenderia isso. Porque Deus deixou isso registrado no livro de Ruth. Mas a gente lê o livro de Ruth, Boaz lá, e Noemi voltou com Ruth, e lá e Boaz redimiu a Ruth. Ali Deus estava mostrando a lei do parente redentor, mas se não tivesse um profeta para mostrar isso, a gente jamais entenderia isso.
O livro de Ruth dá uma bonita imagem disso, como Boaz e Noemi perderam todos os bens. Vocês sabem, todos vocês têm me ouvido pregar sobre isto, não tem? Levantem as mãos se vocês me ouviram pregar sobre isto. Então, vocês entendem, vejam, Boaz teve que se tornar um redentor. E ele era o único que podia. Ele tinha que ser um da parentela, um parente próximo. E redimindo Noemi, ele alcançou Ruth. Aquele era Jesus. Boaz, um tipo de Cristo. E quando ele redimiu Israel, ele alcançou a noiva gentia. Então vejam vocês, muito bonito, nós temos isto em fita e eu estou certo aqui em algum lugar, se vocês quiserem obtê-la. Eu acho maravilhoso como que Deus escreveu tudo no Novo Testamento. Meu amigo. E a gente tendo um profeta, a gente lê o Velho Testamento. É o Velho Testamento, eu falei novo? Não, perdão, é o velho. Eu também estou ficando velho, então vocês têm que me dar um desconto, né? Eu estou ficando velho, eu troco muitas palavras, né? Mas eu creio que vocês entendem, né? Eu creio que vocês entendem. Então, o Velho Testamento é uma maquete, é como uma planta de uma construção. Ali você olha ali, e foi todo um tipo do que Deus estava... O que Deus fez lá no natural é um tipo do que Deus faz com a gente no espiritual. 135? Agora observe, agora devia ser parente. Então veja você, um anjo não podia fazê-lo, um homem não podia fazê-lo, devia ser um homem, mas ele não podia ser nascido de uma mulher, de um ato sexual. Então, o nascimento virginal, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Portanto, Jesus não era um judeu, Jesus não era um gentil, Jesus era Deus, exatamente. Seu sangue não veio de nenhum ato sexual, ele foi o santo sangue criado de Deus. E nós não somos salvos pelo sangue judeu, nós nem salvos pelo sangue gentil, nós somos salvos pelo sangue de Deus. E isto é segundo a Bíblia. Ela diz assim, nós somos salvos, Atos capítulo 20, verso 28. Ele fala, foi sangue de Deus. Então veja você, Jesus era Deus. Ele não era a terceira pessoa, a quarta pessoa, a segunda pessoa. Ele era a pessoa. Ele era Deus, veja. Ele era Deus, Emanuel. Deus desceu de sua glória, revelou a si mesmo. Eu amo aquela história de Buff Kleber. É aquele grande hino lindo. Diz assim, desceu da sua glória, eterna história, meu Deus e Salvador, para os seus um estranho, um homem de tristeza, lágrimas e agonia, que condescendência nos trazendo redenção, quando no mais escuro da noite, nenhuma esperança em vista, Deus, gracioso, cuidadoso, colocou de lado seus esplendores, humilhando-se para alcançar e salvar minha alma. Como eu amo, como eu o adoro, meu alento, meu sol, meu tudo. O grande Redentor tornou-se meu Salvador, o grande Criador tornou-se meu Salvador, e toda a plenitude de Deus habitou nele. Esse foi o que cumpriu o requisito. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo, e nós encontramos este livro agora. Deus estendeu sua tenda, veio de Deus para se tornar um homem. Ele mudou o seu curso de Todo-Poderoso para ser um homem,
tomar a forma de homem, para que assim ele pudesse morrer, para redimir o homem. Espere até que vejamos, quando não há ninguém digno. Vem, correto. Na Bíblia, no livro de Ruth, à medida que o lerem, vocês encontrarão uma pessoa que era chamado o remidor. Era chamado remidor, ou ele era uma pessoa que podia cumprir o requisito. E o remidor devia ter habilidade para fazê-lo, devia desejar fazê-lo e devia ser um parente próximo para fazê-lo. E Deus, o Criador de espírito, desceu e se tornou homem, a fim de que pudesse tomar nosso pecado sobre si, pagar o preço e nos redimir a Deus novamente. Aí está o Redentor. Cristo tem nos redimido agora. Nós estamos redimidos agora. Paulo disse: aquele que nos chamou também nos justificou. Aquele que nos justificou também nos santificou. E aquele que nos santificou também nos glorificou. Isso é nosso espírito, nossa alma. Nosso corpo ainda não foi redimido, mas nós já fomos redimidos. Nosso espírito, nossa alma. É por isso que Paulo disse que nós estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós veremos, vem, ele não tem reclamado, vem, se ele tomou o livro de redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redimiu de volta. E ele já tem nos redimido, mas ele não tomou posse ainda. Ele pode até o tempo apontado. Ele não pode tomar posse ainda até o tempo apontado. Então virá a ressurreição, e então a terra será renovada outra vez. Ele tomará posse, sua possessão que ele obteve quando ele nos redimiu, mas nós faremos isso no tempo designado. Que coisa! Quando chegar o dia, irmãos, toda data chega, sabem? Tinha uma data, antes da fundação do mundo, tinha a data quando Jesus morreria e tinha a data quando Jesus ressuscitaria. Quando chegou a data, Jesus teve que morrer. Mas quando chegou a data também, ele teve que ressuscitar. Aê, glória! Glória, 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 glória a Deus. E quando chegar a data dos mortos em Cristo ressuscitarem, não tem demônio suficiente no inferno que possa impedir. Eles vão levantar. E quando a gente vê nossos irmãos ressuscitados, irmã Filipa, quando a gente vê, não sei se vai dar para conhecer, porque ela vai estar novinha, né? Vai ressuscitar novinha, mas a gente vai conhecer. Irmão Geraldo, irmã Maria, eita, irmã Loura, você vai conhecer a irmã Loura não, que ela morreu, ela já estava bem velha. Vai ser maravilhoso demais. Quando a data, Deus sabe a data, só Deus que sabe, o dia e a hora. Quando chegar o dia e a hora, vai acontecer. O povo vai falar, teve um terremoto em algum lugar. Aquela agulhinha ali que registra os abalos sísmicos, os terremotos, vai tremer, viu? Vai tremer. E vão falar, teve um terremoto, mas foi ao redor do mundo todo. Porque Deus tem filho que vai ressuscitar ao redor do mundo todo. Ei, glória! Oh, Jesus! Ele tomará posse, sua possessão que ele obteve quando ele nos redimiu, mas nós faremos isso no tempo designado. Que coisa! 141. Isso está descrito neste livro selado com 7 selos.
sobre o qual estamos falando agora. Correto. O livro de redenção, está tudo descrito aqui. Tudo isso que Cristo fará no fim será revelado a nós esta semana, nos 7 selos, se Deus nos permitir. Vem, correto, será revelado. E revelado enquanto os selos são rompidos e liberados para nós, e então nós poderemos ver o que é este magnífico plano de redenção, e quando e como ele vai ser feito. Isto tudo está escondido neste livro de mistérios aqui. Ele está selado com 7 selos, e assim o Cordeiro é o único que pode rompê-los. Então, irmão, você veja a segurança que o profeta tinha, que Deus ia revelar isto naquela semana. Por que ele sabia? Porque o anjo foi lá e falou com ele, né? Volta para lá, que vai ser revelado os 7 selos. E cada dia o anjo vinha ali, mostrava para ele na Bíblia ali, a revelação que foi a revelação do primeiro selo, do segundo selo. Cada dia era um selo, e algo que não tinha como ninguém ver. É aquilo que o anjo falou para Daniel: sela isso, Daniel, porque isso ficará escondido até o tempo do fim. Então, no tempo do fim, isso teria que ser revelado, mostrado. Mesma coisa, Deus falou com João, quando escreveu o livro de Apocalipse. Então, a gente sabe que a gente está no fim, é porque isso já foi revelado. Então, o anjo vinha ali, mostrava para ele, na Bíblia, o que foi o primeiro selo, que ninguém sabia. O Branham pegou o livro dos melhores escritores, pegou do Adventista, Ellen White, e todos os melhores diziam que os adventistas eram quem tinham mais luz sobre o livro de Apocalipse. E, de fato, os adventistas são as pessoas que mais chegaram perto, que mais tiveram luz sobre o livro de Apocalipse. Mas era teologia, era estudo da mente humana. E parecia, quando ele estudou, antes do anjo vir e revelar, ele tinha estudado, parecia tudo realmente muito correto. Mas quando o anjo veio e mostrou, era bem diferente. Bem diferente. Não tinha como a mente humana ver aquilo. Mas o anjo veio e mostrou. Por exemplo, o cavaleiro do cavalo branco, gente, que os estudiosos tudo mostram, não, aquilo ali era o Espírito Santo, que saiu para conquistar, e o cavaleiro com o arco, aquilo ali era como o Espírito Santo, com a flecha, com o arco ali, como um cupido, e jogando flechas de amor no coração do ser humano. Mas para começar lá não tinha flecha, era só o arco. Então, já desmonta a teoria aí, né? Já desmonta a teoria aí. E o anjo mostrou a verdade e falou: olha, esse cavaleiro está montado num cavalo branco, porque isso é o cumprimento lá de Isaías 14:12, quando Lúcifer disse que ele se assentaria no trono de Deus, se parecendo com Deus, para ser adorado como Deus. E aquele cavaleiro recebeu uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então o anjo mostrou, aquilo ali foi quando o primeiro Papa foi coroado. Ele recebeu uma coroa, foi quando coroaram o primeiro Papa. Então esse cavaleiro recebeu a coroa. E quando no segundo selo, que ele recebeu uma espada, ele montou num cavalo vermelho. Então o anjo mostrou na Bíblia e na história. Ali foi quando a Igreja Católica criou a chamada Santa Inquisição e matou 68 milhões de cristãos. Você falar isso para um católico, é perigoso ele bater em você, né? Mas é só ler, está registrado nos livros de história. No próprio
na própria martirologia da Igreja Católica, no próprio livro, nos próprios arquivos da Igreja Católica, na martirologia da Igreja Católica, lá mesmo está escrito que a Igreja Católica matou 68 milhões de cristãos. Que eles alegaram que era o seguinte, eu esqueci o nome do bispo romano, bispo católico, que ele falou assim, olha, assim como Deus usou a força para derrubar Paulo do cavalo e trazê-lo para a luz do Evangelho, também é necessário que nós também façamos a mesma coisa, que a gente use o poder, mesmo que tenha que usar matar, mas para a gente usar o poder e trazê-los de volta, trazê-los para a palavra, para a verdade. Foi baseado nessa tese aí, que a Igreja Católica criou a chamada Santa Inquisição, e ela perseguiu os cristãos. Quem não aceitava o que a Igreja Católica ditava, a Igreja Católica matava. E eles acreditavam que estavam fazendo uma obra para Deus. O maior engano é este, o que é mais cruel é isso, que eles acreditavam que estavam fazendo uma obra para Deus. Mas que decepção, né? Quando morre e vê que aquelas pessoas que eles mataram eram, na verdade, os heróis de Deus. Aqueles homens, mulheres, cristãos, genuínos, verdadeiros, que foram fiéis até a morte, e a Igreja Católica matou. A Igreja Católica estava fazendo como é que é? Não sei se vai pôr isso na internet depois, né? Vamos deixar como está, tá? Se pôr na internet, é melhor não entrar muito em detalhe. Mas é maravilhoso a gente ter essa luz, esse entendimento do que é a revelação dos 7 selos. Nós vamos entrar por aí, vamos estudar isso tudo. Onde é que a irmã Kessia? 142. Então vamos lá. Agora, 140. Agora, alguma coisa distrai o irmão Brana, ele diz, perdoe-me, nós entendemos. 143. Agora, se vocês quiserem olhar nas Escrituras, vocês podem encontrar em Jeremias e ver ali, quando ele estava indo para a terra da servidão, vocês sabem, ele comprou de seu tio, o filho de seu tio tinha uma propriedade, e ele foi direto àquilo selando, e se nós tomássemos tudo, nós tivemos isso também nas 7 eras da igreja, aqueles selos e assim por diante ali. Veja você, um selo no Velho Testamento era como um rolo, como isto. Nombrando agora, usa uma folha de papel para ilustrar o rolo, selamento e abertura de um rolo. E aqui havia um mistério, e este mistério estava escondido, correto? Era selado ao redor e posto aqui, reivindicação a tal e tal coisa. Então, o próximo mistério era enrolado ao redor para que o patrimônio fosse impedido de se soltar desse lado, e a reivindicação para tal e tal coisa. E prosseguia até isso formar um rolo, porque as pessoas não tinham livros como este então. Isso estava num rolo, vocês sabem, né? Nos pergaminhos. Quantos sabem disto? Chamado pergaminho. Bem, um rolo selado, você podia romper um aqui, qual era o mistério deste, e rasgá-lo, e você podia ver qual era aquela reivindicação, e então romper o outro que estava solto, e você via o que era aquela reivindicação. E a coisa toda aqui são 7 selos, contendo os mistérios de Deus, desde a fundação do mundo, tudo selado aqui dentro e revelado por 7 diferentes selos.
Isso, se Deus permitir, nos deixar abrir estes selos e ver através do livro e encontrar de que se trata tudo isso, vem? Eu espero ter um grande tempo. Ali o mistério da redenção e está selado até este livro não podia ser rompido até a mensagem do último dia. O rolo estava ali. Nós sabíamos que estava ali. Sabíamos que era redenção. Cremos que era redenção. Jeremias disse: este rolo deve ser guardado, como vocês leram lá, e ele disse: ele devia ser guardado em vasos de barro, vem? Que coisa bonita ali, eu podia falar um bom tempo sobre isso. Este rolo era guardado num vaso de barro, um vaso que uma vez se tornou carne, glória, morreu, ressuscitou e permaneceu num vaso terreno até o tempo da compra. Maravilhoso, correto. Agora, essas mensagens são todas guardadas em cima, até que este vaso de barro, até a hora designada por Deus, no último mensageiro da terra, e tudo que estas pessoas têm julgado e dito, eu sei que está ali, eu creio que está ali, e eles lutaram por isso, e trouxeram e produziram as coisas, pela fé eles creram, mas agora isto será trazido para nós em revelação, e da mão de Deus por vindicação. Deus disse assim, Ele prometeu. Agora vamos ver, onde estamos? Vamos para o versículo 2, agora foi muito tempo para um verso, mas vamos tomar o versículo 2 agora. Nós provavelmente não ficaremos tanto tempo no próximo. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Agora lembrem-se, vamos ler o primeiro versículo outra vez, assim podemos juntar isto. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, Deus. Quem é aquele? O dono absolutamente original do livro. Ele o tem, Deus o tem. Quando Adão perdeu, aquilo voltou ao seu proprietário original, pertence a ele. Nós vamos parar aqui porque tem que dar uma pequena luz, lembrar, vocês sabem. Então, Deus chamou a João para mostrar as coisas que estavam acontecendo lá em cima, no céu. Então, quando João chegou ali no céu, lembra? Apocalipse capítulo 4, porque a história da noiva de Jesus Cristo aqui, os filhos de Deus, termina em Apocalipse 3. Apocalipse 3, a noiva, os filhos de Deus, os eleitos, vão no arrebatamento em Apocalipse capítulo 3. Termina ali as 7 eras da igreja. Então, no Apocalipse capítulo 4, Deus disse para João: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, Deus levou João ali no céu para mostrar essas coisas que em breve vão acontecer. Então, quando João chegou ali, então ele ouviu uma voz que disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ou seja, é porque, como nós sabemos, Adão e Eva haviam pecado. Lá no Éden, eles caíram, foram enganados pela serpente e perderam tudo que era da raça humana, a vida eterna. Eles eram eternos, eles tinham vida eterna. Adão e Eva não iriam morrer nunca, eles tinham vida eterna. Eles tinham a árvore da vida lá, como também a árvore da ciência do bem e do mal também estava lá. Mas então, quando eles
foram enganados pela serpente. Eva foi enganada pela serpente, e Adão não deixou Eva ser expulsa sozinha, ele foi com ela. Então, a raça humana caiu, mas Deus não ia deixar a gente ir para o inferno. Ele não ia deixar a gente. Então, foi dada uma oportunidade. Quem é digno de tomar o livro, desatar os seus selos? Ou seja, era o livro da redenção. Quem é que pode devolver para a humanidade o que ela perdeu? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno de tomar o livro, nem mesmo de olhar para ele. E João chorava muito. Então, a voz disse: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. Vocês sabem, então João olhou para ver o leão. Quando ele olhou, ele viu o quê? Um cordeiro, como havendo sido morto, imolado. Então, foi Jesus Cristo comprando, ao ele morrer ali, ele comprou de volta a nossa redenção, ele comprou o nosso perdão. Hoje é quanto? 12? Comprou o nosso perdão. Isso daí, gente, isso daí é só mesmo quem tem um profeta para entender com clareza o que foi isso daí. Então, agora o anjo estava ali com o profeta, mostrando isso para ele, mostrando que foi exatamente tudo aquilo, e agora nós estamos vendo todas essas coisas e entendendo. Então, isto daí, esse livro ser aberto, é Deus devolver para nós a vida eterna. É Deus devolver para nós o jardim do Éden. Irmão Miúdo disse que tinha vontade de conhecer a terra como era no começo. Vai conhecer, irmão Miúdo. Porque depois que nós formos arrebatados, então a terra vai entrar no período de grande tribulação, 3 anos e meio, é o que resta, né, da última semana das 70 semanas de Daniel, resta só a última metade, que é 3 anos e meio. Então, a terra entra em grande tribulação, nós vamos estar ali nas bodas do Cordeiro, 3 anos e meio. No final, 3 anos e meio, a terra é queimada com fogo atômico, a Terceira Guerra Mundial. Então, Deus vai restaurar a terra outra vez. Malaquias diz que os ímpios se farão cinza debaixo da planta dos nossos pés. A Bíblia fala que não vai restar nem raiz, nem ramo. Então, Deus restaura a terra, pensa nisto. É o que o Cordeiro de Deus comprou para nós. O direito de voltar, de vir para o Éden. Por que o Éden? Por que o milênio? Vocês lembram, né? Porque Adão e Eva, eles morreram antes de completarem 1000 anos de vida. Porque o 7º dia, claro, Pedro fala que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus construiu tudo ali em 6 dias, que foram 6.000 anos, e no 7º dia, ele foi descansar e deixou aí Adão e Eva no 7º dia, ou seja, seria 1000 anos. Mas eles não viveram 1000 anos, ninguém viveu 1000 anos. Por isso, agora, nós vamos viver 1000 anos no jardim do Éden, que Deus criou, a terra que Deus formou, porque Ele queria ter a sua família aqui. Então, nós vamos viver 1000 anos, porque ninguém desfaz os planos de Deus. O diabo achou que iria desfazer o plano de Deus, mas na verdade o que o diabo fez foi realmente abrir o caminho para que o plano de Deus se cumprisse, ele com a família completa, todos os seus filhos, assim será. Então, depois que a gente viver
1000 anos aqui, que é o 7º dia. Então, vai haver o juízo final. Nós vamos julgar o mundo, como Paulo nos ensina. E então, depois disso, a eternidade. Maravilha. Que bom que Deus te colocou nisso, né, irmã Diva? Se tivesse ficado de fora, hein? Você está nisso? Está na lista de Deus, irmã Diva? Hã? Hã? Ora se não. O céu não é completo sem a irmã Diva. É, irmã Diva? Não, claro que não. O céu é completo sem você, irmã Kessia? Não, claro que não. Vamos ficar de pé. Oh, Senhor Deus, te agradecemos tanto por isso, Senhor. Te agradecemos pela nossa fé, nossa determinação, que o Senhor nos deu. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Obrigado, Pai, por podermos ver essas coisas. Isso não faz de nós melhores do que ninguém, mas mostra que o Senhor teve misericórdia em nos mostrar isso. Agora, Deus, que isto console os nossos corações, nos anime, nos encoraje. Leva-nos de volta para os nossos lares guardados, protegidos. E, Pai, o Senhor tem filhos ao redor do mundo, agora sofrendo, enfrentando lutas. Deus, ajuda teu povo, Senhor. Ajuda teu povo. Ó Deus, traga o alívio das dores, devolva o ânimo para o cansado. Ó Deus, liberta o oprimido, levanta o caído, ó Deus. Anima o desanimado. Ajuda o teu povo. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Deus vos abençoe. Lembrando, né? Domingo teremos a Santa Ceia do Senhor. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás,
entregar, feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar.